Então, crianças, continuando agora com a nossa segunda aula de hoje, né, de língua portuguesa do segundo ano, hoje dia 7 de outubro de 2021, aqui com esta professora Soledade Oliveira, e o conteúdo da nossa segunda aula é segmentação de palavras. Continuando a nossa aula, só quero chamar a atenção para que vocês estejam aí atentos, assistindo, porque eu tenho certeza que vocês vão aprender e isso vai fazer uma diferença enorme na hora do retorno para as nossas aulas presenciais, tá bom, crianças? Vocês assistindo às nossas aulas, fazendo as interações, as atividades com a professora ou professor de vocês aí pela plataforma, eu tenho certeza absoluta que não tem como não sermos sucesso, certo, crianças? E a nossa habilidade de hoje, da nossa segunda aula, segmentar palavras em sílabas e remover e substituir sílabas iniciais, mediais ou finais para criar novas palavras. Lembrando para vocês que segmentar é a mesma coisa que separar as palavras em sílabas. Então, para começar, a gente vai falar um pouco sobre entender, né, relembrar sobre sílaba, falar um pouco sobre sílabas. Aí vocês vão ler comigo essa parlenda popular. Vamos lá, bem conhecidinha de vocês, ó. Uni, duni, te, salamê, minguê, um sorvete colorê, o escolhido foi você. Quem já brincou na hora de fazer uma escolha de quem vai fazer alguma coisa, quem vai iniciar alguma coisa, faz essa parlendinha aqui, né? Uniduni te, salamé minguê, o sorvete colorê, o escolhido foi você. Você foi escolhido para assistir a nossa aula hoje aí, prestando atenção. Vejam só, pronunciem comigo as letras abaixo. Eu vou soltando as letrinhas aqui e você vai falando que letrinha é essa, tá bom? Junto comigo, tá bom? Combinado? Olha só. Que letra é essa? S, O, R, V, E, T e novamente o E. Então, nós temos aí a palavra S, O, R, V, E, T, E. Agora, leiam esses três grupos de sons. Agora, nós vamos fazer os sons em grupos. Vamos lá. Sor, Vé, Té. Pronto, aquelas letrinhas que nós falamos uma por uma. Agora nós fizemos grupos e esses grupos nós chamamos de sílabas, tá bom? Ó. Cada grupo de sons de uma palavra é chamado sílaba. Grupo de som porque cada vez que eu falo um grupo, né? Cada vez que eu falo um grupo desses é uma sílaba. Então vamos falar, ó. Sor. Esse sor é a sílaba inicial. Na hora que vocês tiverem que resolver alguma atividade que falar de sílaba inicial, sílaba medial e sílaba final, vocês vão lembrar dessa aula de hoje, tá bom? Lembrar, eu já ouvi falar o que é sílaba inicial, o que é sílaba medial e o que é sílaba final. Porque tanto eu vi na aula da TV, como eu vi com o meu professor e a minha professora e resolvi até a atividade. Então vamos lá, ó. O SOR é a sílaba inicial. O VÉ, que é a sílaba que fica no meio, a gente chama de sílaba medial. Não esqueçam. Lembrar que meio, né, é referente a medial. Aliás, que medial é referente à sílaba do meio. Não esqueçam.
E a última sílaba é o que nós chamamos de sílaba final. Então, vamos lá agora. As palavras podem ter uma sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas ou 4 ou mais sílabas. Agora vamos ver o exemplo, ó. Lá em uma sílaba nós temos a palavra que nós tiramos lá daquela parlendazinha que a gente leu no início da aula. É uma palavra que só tem um grupo de sons, né? Ele tem o som da letra U e o som da letra M, mas quando eu junto os dois, eles formam um grupo que nós chamamos de sílaba. Então, essa palavra aí, ela só possui uma sílaba. E o você, eu coloquei aí separadinho para você perceber que temos uma palavra com 2 sílabas. Uma sílaba inicial, vó, e uma sílaba final, se. Lembrando sempre de fazer, de lembrar essa observação de sílaba inicial, sílaba medial e sílaba final, tá bom, criança? No caso da palavra só tem uma sílaba. No caso da palavra você, que tem 2 sílabas, ela tem sílaba inicial e sílaba final. Agora, uma palavra com 3 sílabas. Uma palavra com 3 sílabas, ó. Sor, ve, te. Aí nós temos sílaba inicial, sor, sílaba medial, vé, e sílaba final, te. Tá bom, crianças? E agora nós temos uma outra palavra que tem 4 sílabas. Por quê? Porque eu falei que as palavras elas podem ter uma sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas, 4 ou até mais de 4 sílabas. No caso aqui, vamos ver, ó, escolhido. A palavra é escolhido. Tem 4 grupos de sons. Então, se você for falar a palavra, você quiser saber qual é a sílaba inicial, qual é a sílaba medial, final, você vai falando o grupinho de sons e vai levantando o dedinho, ó. Escolhido. Sendo que o es é sílaba inicial, o có e o li são sílabas mediais, porque elas estão no meio da palavra. E o dó, uma sílaba final. Entendido, crianças? A palavra sorvete tem 3 sílabas. Sorvete. Se retirarmos, agora nós vamos tratar daquelas palavras que a gente vai dando os comandos e vocês vão transformando uma palavra em novas palavras, tá bom? Nós vamos ver em que outras palavras ou em que outra palavra a gente pode transformar a palavra sorvete. E aqui está o comando, ó. Se retirarmos a sílaba vé, que é a sílaba medial, certo? Não esqueçam esse termo, sílaba medial. Qual palavra teremos? Ó, vou circular aqui a palavra, a sílaba vé. Ficou o quê? Quando eu circulo a sílaba vé, que é a sílaba medial, que palavra eu tenho agora? Só, te. Lembrando, crianças, que toda vez que eu faço o acréscimo ou que eu retiro e substituo uma sílaba, eu dou um novo sentido, eu dou um novo significado para a palavra, não é isso? Sorvete, vocês sabem que é aquela guloseima deliciosa que a gente adora, principalmente agora no calor. E sorte quer dizer, você ser afortunado, as coisas estão dando certo, está bem porque você tem sorte, tá bom? Então vejam a diferença aí. A palavra escolhido tem 4 sílabas, como a gente já viu, né? A palavra escolhido tem 4 sílabas. Escolhido. Tem sílaba inicial tem sílaba inicial tem sílaba medial
e o li, porque eles estão no meio da palavra, né? Então aí nós temos duas sílabas medial. E temos a sílaba dó, que é a sílaba final. A palavra escolhido tem 4 sílabas. Se retirarmos a sílaba es, que é a sílaba inicial, qual palavra teremos, criança? Já viram aí? Já tiraram? Vou circular para você perceber direito. Eu retiro a sílaba es e o que nós teremos agora é o quê? Colhido. Então vamos colocar aqui, ó, a palavra colhido, que é uma palavra com 3 sílabas. O que é escolhido? Escolhido é aquilo que eu escolho, né? Que eu seleciono. E colhido, que eu transformei, eu tirei o es, transformei numa outra palavra, mas agora também tem um novo significado. Colhido é aquilo que a gente colheu, né? Aquilo que a gente colhe, que a gente retira, que a gente tira, tá bom? Lembrando que agora o colhido, a sílaba có passou a ser o quê? A sílaba inicial, porque nós retiramos a primeira sílaba, que era es. Então passou agora o có, passou a ser, nessa palavra aqui, na palavra colhido, a sílaba có passou a ser a sílaba inicial. O li, a sílaba medial, e o dó, a sílaba final. Agora nós vamos fazer mais análise de palavras. Nós vamos ver quantas sílabas e quantas letras. Olha só, leiam comigo, que palavra nós temos aí? Leiam comigo. Galinha. Nós temos a palavra galinha. Agora vamos segmentar. Galinha. Que tem 3 sílabas. Tem 3 sílabas. E quantas letras? Galinha tem 7 letras. Muito bem. Agora o comandozinho que eu quero dar para vocês, ó. Se retirarmos ga, que é a sílaba inicial, qual palavra iremos formar? Vou circular aqui a palavra, vou circular a sílaba inicial, a sílaba ga, e ficou o quê? Ficou que palavrinha? Ficou linha, muito bem. Então, galinha, retirando ga, ficou linha. Lembrando que cada uma dessas palavras tem um significado. Galinha, vocês sabem, né? Que é aquela ave de pena, de bico, né? E linha são fios, né? Que serve para costurar. Tem linha que serve para empinar pipa, né? Então, olha o sentido diferente. Lembrando que galinha tem 3 sílabas. O ga é a sílaba inicial. O li é a sílaba medial e o nha a sílaba final. Já a palavra linha tem 2 sílabas, tem a sílaba inicial li e tem a sílaba final nha. Tá bom, crianças? Entenderam, né? Agora leiam comigo essa outra palavrinha aqui, ó. Boneca. Vamos separar? Vamos segmentar? Boneca. E agora dizer quantas sílabas? 3 sílabas. Quantas letras? 6 letras. O comando agora, ó. Se retirarmos o né, que é a sílaba medial, qual palavra iremos formar? Vou circular e vai sobrar só 2 sílabas. E formou o quê? Formou a palavra, era uma boneca, formou a palavra boca. Muito bem, formou a palavra boca. Lembrando que boneca tem 3 sílabas, onde o bo é a sílaba inicial, o né é a sílaba medial e o cá é a sílaba final. Já na palavra boca, nós temos 2 sílabas, bo, sílaba inicial, e cá, sílaba final. Muito bem. Mais uma palavrinha. Leiam comigo. Que palavra nós temos aí, crianças? Vamos lá, Enzo, vamos lá, a Ayla, Valentina. Me ajudem. Isso mesmo, ó. Bolacha.
Vamos segmentar. Bolacha. Quantas sílabas? 3 sílabas. Quantas letras? 7 letras. Lembrando que bo é sílaba inicial, lá é sílaba medial e o chá é sílaba final. Agora o comando que eu quero que dar para vocês e que vocês descubram, ó. Se retirarmos o chá, que é a sílaba final, qual palavra iremos formar? Qual palavra nós teremos? Vamos circular aqui o chá, né? Vamos circular o chá, que é a sílaba o quê, crianças? A sílaba final, muito bem. Qual palavra ficou? Qual palavra que nós formamos? Era bolacha, ficou bola. Muito bem. Lembrando que bolacha tem um sentido, um significado. Quando eu retiro a sílaba final, chá, eu transformo ela numa outra palavra que tem um outro significado. Bolacha é um biscoito, né? Um alimento, um lanchinho, né? E bola é um brinquedo, tá bom, crianças? Lembrando que bola tem 2 sílabas, onde ela tem sílaba inicial e sílaba final. Bo, sílaba inicial e lá, sílaba final. Agora eu quero dar um outro comando com a mesma palavra, a palavra bolacha, que tem 3 sílabas e 7 letras. Nós fizemos ali tirando o chá, substituindo não, retirando a sílaba final chá. Agora eu quero dar um outro comando, fazer uma outra proposta para vocês. Olha só. Se trocarmos o lá, que é a sílaba medial, não esqueçam, sílaba inicial é o bo, sílaba medial é o lá e o sílaba final é o chá. E o comando é, se trocarmos lá, que é a sílaba medial, por li, pela sílaba li, qual palavra iremos formar? Então, circula o lá, né, porque nós vamos tirar o lá e vamos substituir pela sílaba li. E nós vamos ter uma outra palavra. A bolacha vai se transformar agora em quê, crianças? Em boliche. Muito bem. Então, a nossa habilidade é essa. É saber fazer essas trocas, é saber fazer essas substituições, essas retiradas, tá bom? E lembrando sempre da posição da sílaba, né? Bolacha tem 3 sílabas e 7 letras. Boliche também tem 3 sílabas e 7 letras, mas é uma nova palavra e tem um significado totalmente diferente. Como eu já falei para vocês, bolacha é um biscoitinho, uma merendinha, né? E boliche é um jogo. Qual é a sílaba inicial de boliche? Bo. Qual é a sílaba medial de boliche? O li. E qual é a sílaba final? O xé. Boliche. Então, tá aí a sílaba que foi substituída, né? Nós substituímos o lá por li e nós transformamos essa palavra. O que era bolacha virou boliche. Lembrando que cada uma tem um sentido, cada uma tem um significado. Tá bom, crianças? Então, tá aí, bolacha e boliche. Tem mais palavras para serem analisadas. Vamos lá, analisem comigo essa palavra. Primeiramente, vocês vão ler. Conseguiram ler? Então, agora leiam comigo. Casaco. Vamos segmentar. Casaco. Essa é uma palavra com 3 sílabas, sendo K a sílaba inicial. O za, que é escrito com S, lembrando que aí, nesse caso, o S tem som de Z. Não é nosso assunto, mas eu estou lembrando aqui. Za é a sílaba medial e o có é a sílaba final. E quantas letras nós temos na palavra casaco? Temos... 7 não, gente. São 6 letras. Desculpem aí o equívoco. 6 letras.
Agora o comando. Se retirarmos o có, que é a sílaba final, qual palavra iremos formar? Vou circular aqui o có, né, que é a sílaba final, e vou transformar a palavra casaco numa outra palavra. O casaco virou o que, criança? Virou casa. Agora essa palavra só tem duas sílabas, sílaba inicial e sílaba final. Lembrando que cada uma tem um significado diferente. Casaco é uma peça de vestir, né, um vestuário. E casa é o nosso lar, o nosso abrigo, ok? Lembrando, ca, sílaba inicial, e za, sílaba final. Quando a palavra tem duas sílabas, nós só temos a sílaba inicial e a sílaba final. Quando a palavra tem três sílabas, quatro ou mais de quatro, aí a gente tem sílaba inicial, sílaba medial, que são as sílabas que ficam no meio, e a sílaba final. Agora nós vamos analisar mais uma palavra. Pássaro. Pássaro já está segmentado aqui, ó. Ó o comando. Se retirarmos o ró, que é a sílaba final, o ró é a sílaba final, qual palavra iremos formar? O pássaro passa a ser passa. Só que nós retiramos mais uma coisa aí, vocês perceberam? O que foi que eu retirei, além da sílaba ró, para eu transformar o pássaro em apenas passa? Ah, muito bem, eu tirei o acento agudo da primeira sílaba, da sílaba inicial pá, paz, né? Porque pássaro, eu nem coloquei aqui, mas pássaro tem 3 sílabas e 7 letras. 3 sílabas e 7 letras. Tá bom, crianças? Mais uma vez analisando a palavra pássaro. Ó, pá, sa, ró. Agora sim, eu coloquei aqui, ó, 3 sílabas. A palavra pássaro tem 3 sílabas. Paz, sílaba inicial. Sa, sílaba medial. E ró, sílaba final. Lembrando que quando a palavra é escrita com 2 S, né? Quando eu quero que a palavra tenha, quando esse S precisa ter o mesmo som do S inicial e eu acrescento mais um S, quando eu vou segmentar, fica um S numa sílaba e o outro S é da outra sílaba, que é o caso aqui ficou, ó. Um dos S ficou com a sílaba paz e o outro S foi para a sílaba medial, que é a sílaba sa. Então, pássaro tem 3 sílabas e quantas letras? 7 letras. Lembrando que paz é a sílaba inicial, sa, sílaba medial e o ró, sílaba final. Se substituirmos a sílaba ró, que é a sílaba final, pela sílaba dó, qual palavra iremos formar? Vou circular e vamos substituir. Vamos trocar o ró por dó. E aí vai ficar o quê? Passado. Eu transformei a palavra pássaro em passado. Lembrando a você que lá no passado também retirei o acento agudo, porque senão ia ficar pássado. Não é pássado, é passado. Então aí, além de substituir a sílaba final, a sílaba ró por dó, eu também eliminei o acento agudo, tá bom, crianças? Lembrando que essas palavras têm significados diferentes. Pássaro é uma avezinha, né? E passado, algo que já aconteceu, que ficou para trás, é algo que já aconteceu. Então aí, ó, passado também com 3 sílabas, sendo paz, sílaba inicial, e o sa, sílaba medial, e o dó, sílaba final. Não esqueçam mais essas posições de sílaba. Sempre que tiver 3 ou 4 ou mais de 4 sílabas, ou até mesmo 2 sílabas, você tem que verificar quem é a sílaba inicial, quem é a sílaba final.
Tá bom? Agora nós temos uma atividadezinha aqui, ó, descubra o segredo. A gente vai colocar o nome desses objetos aqui de forma segmentada, já separado em sílabas, e uma sílaba vai estar destacada. Vamos ver. Cama. É uma cama, né? Então tá aí a palavra cama, que tem duas sílabas, sílaba inicial K, sílaba final ma. O outro objeto é o que, crianças? Um casaco. Então, vamos colocar aqui, ó. Casaco. A palavra casaco tem 3 sílabas, sendo K, sílaba inicial, ZA, a sílaba medial, e o CO, a sílaba final. Lembrando aqui que tem uma sílaba que está destacada. Na palavra cama, o ma está destacado. Na palavra casaco, a sílaba inicial está destacada, que é a sílaba K. E o outro objeto que é, crianças? É um copo, muito bem. Então, copo, tem sílaba inicial, co, e tem sílaba final, pó. Observem a sílaba que está destacada. Essa sílaba que está destacada, olha aqui a pergunta. Observe a sílaba destacada nos nomes das figuras. Use-as para formar uma nova palavra. Então, nós vamos pegar a sílaba final de cama, que é ma, a sílaba inicial de casaco, que é K, e a sílaba inicial de copo, que é co, e formar uma nova palavra. Como é que fica? Fica assim, ó. Que palavras nós temos aí? Que palavra nós formamos com as sílabas que estão em destaque da palavra cama, casaco e copo? Muito bem, nós formamos a palavra macaco. Olha só, macaco. Quantas letras tem a palavra macaco? 6 letras. Quantas sílabas? 3 sílabas. Ma, sílaba inicial. K, sílaba medial. E co, sílaba final. Se retirarmos a sílaba inicial de macaco, qual palavra fica? Olha só, se nós retirarmos a sílaba inicial, que é ma, nós ficaremos apenas com caco. E assim nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que vocês não esqueçam mais o que é sílaba inicial, sílaba medial e sílaba final. E beijo no coração de vocês e mais uma vez, ó, só gratidão.